A noite estava gelada. Eu estava no quarto sozinha e o silêncio envolvia tudo como um manto pesado. Olhei em volta. As paredes pareciam se aproximar, sufocando-me. O peso daquela mesa com as contas do hospital, as notas amontoadas, os números dançando na minha mente. Meu coração batia descompassado. Então ele apareceu. Lucas, meu filho, com seus olhos grandes e inocentes. Vestindo o pijama de super-herói que ele adorava. Parecia uma luz naquela escuridão. Ele subiu na minha cama, e o calor do seu corpo pequeno era um alívio. Aquele momento, simples e puro, me fez esquecer por um instante o peso que carregava. Mamãe, posso dormir aqui? Sua voz era suave, quase um sussurro. Eu assenti, tentando não deixar que as preocupações vissem meu rosto. Ele se aconchegou ao meu lado, e eu segurei a respiração, um nó na garganta. Cada risada dele, cada momento juntos, era uma arma secreta contra a dor. O dia seguinte me trouxe um novo ciclo de ansiedade. Abri a geladeira, vazia. Não qualquer carta, era uma bomba tardia. Aquele papel amarrotado tinha detalhes sobre um erro financeiro que meu ex-companheiro cometera. Acomodando as contas, ele havia deixado uma verdadeira bagunça, e isso ameaçava tudo. Olhei para o papel, os olhos atentos viajando por aquelas palavras, e percebi meu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente. A respiração acelerou, e eu senti a adrenalina correr como um fio elétrico, pulsando nas minhas veias. Era um golpe que eu não esperava. Ele sempre prometeu que cuidaria de nós. E agora? O que eu faria com essa nova bomba? Meus pensamentos giravam sem parar. O que isso significava para mim e Lucas? A dúvida me prendia como uma corrente. Uma parte de mim queria gritar, se revoltar. Mas eu não podia. Era hora de agir. No entanto, uma esperança estranha começava a brotar. E se isso fosse a saída? Um caminho para um novo começo? O que eu faria a seguir seria crucial. Uma decisão estava se formando em meu íntimo, silenciosa e potente. Mordi o lábio, os olhos fixos na carta, enquanto a mente se enchia de possibilidades. A vida não me daria o que eu queria, mas talvez eu pudesse encontrá-la. A incerteza era aterrorizante, mas a faísca de esperança, quase imperceptível, me puxava adiante. Vamos ver no que isso vai dar, pensei. O que viria pela frente? Um desafio ou uma oportunidade? Uma tempestade ou um arco-íris? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Ado. Olhei para o relógio e vi que era cedo, bem cedo. A luz do dia ainda não havia entrado no quarto, mas o frio já se insinuava pelas frestas das janelas. Meu nome é Ana, tenho 34 anos e a essa altura, sonhos e expectativas já costumavam ter um rosto mais conhecido, o de Lucas. Meu filho, a razão que me faz levantar da cama todos os dias, mesmo quando a vida parece um labirinto. Olhei para o lado e ele ainda dormia, com as mãos pequenas fechadas como se estivesse segurando um punhado de sonhos. Lembrei de como as noites eram diferentes antes de tudo isso, quando éramos um time invencível. Havia felicidade nas pequenas coisas, escorregadores nos parques, brincadeiras na sala de estar e os planos de ir ao cinema aos fins de semana. Mas agora tudo tinha mudado. A vida que construímos parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. Levantei da cama, tentando não fazer muito barulho. Mas meu corpo estava pesado, cheio de cansaço e preocupações. O cheiro do café fresco ainda não. A cidade despertava lentamente, e os carros começavam a encher as ruas, seu som se misturando com a agitação de pessoas indo e vindo. O ritmo da vida lá fora contrastava com o meu interior em caos. Eu precisava encontrar alguma solução. Sentava na mesa, a xícara de café nas mãos tremendo levemente. A caixa de leite estava quase vazia.
assim como a geladeira, e meu coração apertou. Eu costumava cozinhar refeições quentes e fumegantes, inventar pratos a partir do que tinha, mas isso parecia pertencer a um passado distante. Agora, tudo o que consegui fazer foi deixar o básico para Lucas. Não queria que ele sentisse o peso das dificuldades, mas era cada vez mais difícil proteger sua inocência. As horas passaram e estava arrumando a casa, tentando impor alguma ordem à bagunça. No fundo, sabia que cada toalha dobrada e cada brinquedo colocado no lugar era uma tentativa de reestabelecer o controle que havia escorregado entre meus dedos. As músicas que costumavam tocar na caixa, disse, as lembranças me inundaram, mas eu não tinha tempo para isso. Decidi, naquele momento, que precisava entender o que estava acontecendo. As contas do hospital, a carta, tudo aquilo cobrava um preço alto. Eram as promessas quebradas, os sussurros de uma vida que não se concretizaria. Olhei novamente para Lucas adormecido, como ele me fazia querer lutar. Naquele dia, algo dentro de mim começou a se mover. Eu não poderia deixar que a situação me esmagasse. Meu olhar se fixou no papel amassado. Ele tinha palavras que poderiam mudar tudo, que poderiam abrir portas que há muito estavam fechadas. Meus dedos se fecharam em torno dele, um plano começando a se formar silenciosamente. A peça da vida não me deixava muito tempo. Lembrei da vizinha, Dona Teresa, que estava sempre disposta a ajudar e tomava conta de Lucas, quando a jornada ficava pesada demais. Talvez eu precise dela mais do que penso, pensei enquanto me perdia em meus pensamentos. Como seria se eu contasse a verdade? Enquanto olhava pela janela, meus olhos capturaram o brilho distante das luzes da cidade. Eu precisaria de coragem. Uma nova batalha estava por vir. E nesse momento percebi que havia algo mais. Um segredo que guardava. Algo que poderia mudar tudo se eu tivesse a coragem de revelar. O que eu estaria disposta a fazer para salvar a mim e a Lucas? Essa pergunta ecoou dentro de mim, tensa e silenciosa, enquanto eu contemplava o futuro incerto que me aguardava. O que poderia descobrir nesse caminho inesperado? A curiosidade começou a me arrepiar. Até onde eu chegaria para proteger meu filho e mudar de vida? A única certeza era que a jornada apenas começava. Lembro-me de um tempo em que as manhãs eram mais leves, cheias de cor e riso. Era o começo de tudo, quando Lucas ainda era apenas uma ideia borbulhante na minha mente. Eu tinha 28 anos, recém-formada, cheia de ambições e sonhos. Trabalhava como assistente em uma pequena revista e já sabia que queria mais. Meu coração pulsava. Meus dias eram preenchidos por reuniões e prazos. O café da manhã era sempre uma pressa. Uma torrada que queimava de tal forma que eu mal tinha tempo de pensar. Olhando pela janela da sala, via a cidade acordar. As luzes piscando, pessoas apressadas, indo para o trabalho. Suas vidas, personagens e histórias que eu queria contar. E então, em meio a essa correria, apareceu Felipe. Ele era diferente, cheio de energia, um sorriso largo que iluminava qualquer sala. E eu, apaixonada, me deixei levar. Era fácil com ele. Nossas conversas chegavam até a madrugada, cheias de planos futuros, viagens e filhos. Felipe tinha esse jeito de fazer tudo parecer simples. Quando me pediu em casamento, eu não hesitei. Era como se estar com ele fosse a abertura da porta para o resto da minha vida. As primeiras semanas como esposa eram mágicas. Nós dois juntos em um apartamento minúsculo, mas com a sensação de que éramos capazes de conquistar o mundo. Eu ajudava a cozinhar, enquanto ele ria. Queria uma família, uma carreira boa, uma vida cheia de momentos especiais. Então Lucas chegou. A sensação que tive ao segurá-lo nos braços foi indescritível. A vida dividiu-se antes e depois dele. Cada sorriso dele fazia meu coração saltar. A rotina começou a mudar, é claro. Eu não podia mais sair à noite. Os fins de semana eram reservados para a paternidade. Mas tudo isso era bom. Eu pensava que ser mãe era o que sempre quis. Felipe estava lá, sempre disposto a ajudar. Pelo menos era o que eu acreditava. As primeiras dificuldades começaram a aparecer lentamente, como nuvens escuras que insistem em encobrir o sol.
Pequenas brigas sobre quem lavaria a louça, sobre as contas do mês, quem ficaria acordado com Lucas à noite. Felipe parecia mais cansado, mais distante. Eu não queria ver, mas havia uma semente de insatisfação se enraizando entre nós. Eu costumava buscar conforto em pequenos momentos, como nossa rotina noturna. Lucas adormecia e eu me sentava no sofá, descansa. As conversas pareciam se restringir a tópicos práticos, como as contas a pagar e os planos para o mês seguinte. Com o passar do tempo, Felipe começou a passar horas a mais no trabalho, ou dizendo que se encontraria com amigos. Eu tentava não pensar demais sobre isso. Imaginava que ele estava apenas estressado, lidando com a pressão do emprego. Ociosa na minha própria insegurança, me convencia de que tudo ficaria bem, que simplesmente era parte da vida. Um dia, eu o vi conversar em voz baixa com uma colega. A forma como ele sorriu para ela, uma risada que não era minha. Senti um aperto no peito. Algo ali não estava certo. Em casa, eu tentava ser forte, mas as inseguranças começaram a corroer a confiança com que havia construído nosso lar. Procurava pequenos sinais, coisas que justificassem minha inquietação. A falta de carinho dele, os abraços que pareciam mais frios, as promessas de um final de semana que nunca se concretizavam. Encontrava a correspondência que ele deixava. Disfarcei minha dor com atividades. Idas ao parque com Lucas, conversas longas com as amigas, uma tentativa de evitar que o ciúme me dominasse. Quando Felipe estava em casa, tentava ser leve, rindo e fazendo piadas, enquanto ele ficava absorto na tela do celular. Havia algo ali que não se via, algo que eu não podia tocar, mas que pesava demais. Para lidar com a situação, voltei a pensar nos meus sonhos. Queria ser escritora. Mas quando as horas se esvaziavam entre os compromissos com Lucas e as crescentes dúvidas sobre Felipe, o que eu realmente queria? E o que nos restaria se as coisas não mudassem? A vida estava se transformando em uma valsa triste e eu girava sem saber como parar. Foi uma tarde, olhando para o céu cinzento pela janela, que percebi. Estava presa em uma armadilha invisível. O anseio de ser amada e a pressão de manter tudo em ordem. Mas tudo o que eu queria era um sinal, um indício de que estávamos no mesmo caminho. Virás a carta que deixara na mesa. O que aconteceria se a verdade viesse à tona? O que eu faria se descobrisse que ele estava me traindo? Minha mente girava e a incerteza me consumia. À noite, quando Felipe entrou em casa, o clima era denso. Conversamos, mas a conexão se perdera. Como as páginas de um livro lidas e deixadas de lado. Ele parecia distante e, por um momento, desejei que tudo fosse diferente. Que eu tivesse resposta para o que estava sentindo. E enquanto nos olhávamos em silêncio, percebi que a maior pergunta ainda não tinha sido feita. O que eu faria se tudo desmoronasse? Eu sabia que um dia essa resposta viria. E eu só esperava que o amor, mesmo longe, ainda fosse capaz de salvar a gente. Acordei com o som do despertador me arrancando do sono. A luz do dia mal tinha chegado, e eu já me sentia grudada na cama. O frio da manhã drapejava entre as paredes do quarto, dando uma sensação de desânimo. Olhei para Lucas, dormindo tranquilamente ao meu lado, e aquele momento aquecia um pouco meu cor. Como eu desejava que desaparecessem, mas ali estavam, como se estivessem rindo da minha cara. O erro financeiro que meu ex-parceiro deixou era uma sombra constante, uma traição sem palavras. Acordei com a intenção de ser forte e enfrentar o dia, mas a ansiedade se insinuou, como uma névoa, e a tristeza me preencheu enquanto o café passava. A rotina diária era um ciclo vicioso. Lucas ia para a escola e eu me sentava junto à mesa, os olhos fixos nas contas. Olhava para a caixa de leite quase vazia e um aperto no meu peito crescia. Eu costumava ser criativa na cozinha. Hoje, só tinha necessidade de garantir que meu filho não sentisse o peso das dificuldades. Depois que Lucas saiu, a casa ficou ensurdecedora. O silêncio era opressivo e minha mente começou a vagar. Eu lembrava de momentos de felicidade, as risadas que compartilhávamos, as brincadeiras no parque. Tudo agora parecia tão distante.
Eu me sentia como se estivesse assistindo uma cena de um filme que não termina. Eu percebia isso, mas tentava ignorar. Os encontros em que ele dizia que ia jogar bola com amigos e a forma como sua voz soava distante quando falávamos. Eu não conseguia encontrar as palavras certas para perguntar o que estava acontecendo, então ficava em silêncio. As brigas não eram barulhentas, mas havia uma tensão no ar. Era um silêncio gritantemente desconfortável. Quando tentava tocar nos assuntos sérios, ele desviava o olhar ou começava uma conversa aleatória sobre o trabalho. Às vezes as palavras ficavam presas na minha garganta, como se fossem gritos silenciosos. Ele me ignorava e quando finalmente tínhamos tempo para conversar, a discussão girava em torno das contas ou do que Lucas precisava. Senti uma frustração crescente. O que estávamos perdendo? Certa noite, após uma longa ausência de sua parte, Felipe voltou para casa em silêncio. Fui até a cozinha para preparar um lanche rápido enquanto ele se acomodava no sofá. Olhei para ele, um homem que eu conhecia tão. Cada dia que passava, eu sentia que as promessas que faríamos um ao outro estavam sendo lentamente desviadas, como sussurros levados pelo vento. O que havia acontecido com aquele homem que eu amava? Estava perdendo ele? Era doloroso e o vazio aumentava. Decidi que a melhor maneira de lidar com isso seria confrontá-lo. Mas quando tentava era como bater em uma parede de concreto. Ele se fechava e eu me sentia cada vez mais impotente. E a sensação de traição não saía da minha mente. O que estava acontecendo com ele? O que eu não sabia? As semanas se passaram e os pequenos sinais se tornaram cada vez mais claros. A maneira como ele olhava para o celular, a risada que soltava quando recebia mensagens, um sorriso que não era para mim. Tentei ser racional, mas a dor era palpável. Lucas estava sempre lá e eu não queria que ele sentisse esse peso. Mantive o semblante firme, mas por dentro tudo desmoronava. Uma tarde, enquanto arrumava a sala, percebi que a tensão estava ins. Havia um burburinho dentro de mim, um desejo urgente de que ele notasse minha dor. Às vezes eu hesitava em perguntar. E o que eu perguntaria, afinal? Você tá me traindo? Era uma pergunta arriscada. O clima estava denso. Uma noite, enquanto assistíamos TV, ele se afastou. Meu coração bateu acelerado. Seria a hora de perguntar? Eu engoli em seco. E se ele dissesse que tudo estava bem? E se ele simplesmente mandasse eu parar de ser insegura? A conversa nunca acontecia. E quando finalmente consegui, saiu à toa. Perguntei o que estava acontecendo, e ele me respondeu com um olhar vazio. Só estou cansado, disse. O que a verdade estava escondendo nesse olhar? Senti uma mistura de raiva e insegurança. Cansado de quê? Eu queria gritar, mas o medo me paralisava. Ele nunca explicava. As palavras pairavam no ar, sem serem ditas, como um peso entre nós. Mas eu não podia continuar assim. Fui me sentindo cada vez mais isolada. E então, numa manhã, enquanto estava de pé na cozinha, o telefone dele vibrou na mesa. Uma mensagem. Minhas mãos tremiam. Eu queria olhar. A curiosidade era maior do que eu. Mas eu sabia que isso poderia ser um erro. O que eu procurava? Respostas que talvez não quisesse ouvir? Eu respirei fundo, tentando me convencer de que o que eu não sabia não me machucaria. Mas era o contrário. A mensagem apareceu na tela. Não se esqueça do que falamos. Ninguém pode saber. Meu coração disparou. As palavras ecoaram em minha cabeça. Ninguém pode saber? O que isso significava? Um turbilhão de perguntas invadiu minha mente. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo na minha vida. Aquela mensagem era um sinal claro e direto. Aquela não era mais apenas uma sensação. Era real, intensamente presente. Um nó se formou na minha garganta enquanto eu encarava a tela. A saudade, a dor, a traição. Estava tudo ali, de forma simples, e tinha que ser enfrentado. Olhei para a porta, onde Felipe tinha saído para levar Lucas à escola. Uma parte de mim queria sair correndo atrás deles, mas a outra parte sabia que precisava esperar. Era hora de tomar uma atitude. O silêncio da casa pesava,
E eu sabia que o que vinha a seguir mudaria tudo. Minha vida estava prestes a se transformar mais uma vez. Eu só não tinha certeza de como ou quando. As perguntas dançavam em minha mente, mas a resposta estava ali, no fundo. E eu me preparei para encarar a verdade, não importava como ela chegasse. Era como se o mundo tivesse parado por um instante. O coração batendo rápido, a respiração entrando e saindo descontroladamente. O que eu tinha acabado de ver na tela do celular me fez sentir como se eu tivesse caindo de um penhasco. A mensagem estava ali, clara como a luz do dia. Não se esqueça do que falamos. Ninguém pode saber. O frio percorreu minha espinha. As palavras atravessaram minha mente como uma flecha. As imagens começaram a surgir, uma a uma, como sombras de um pesadelo que eu não queria enfrentar. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas a raiva e a dor começaram a ferver. Eu precisava pensar. Não era hora de agir por impulso. Eu tinha que ser esperta. Relutei por um momento, mas então uma mistura de determinação e frieza me tomou. Olhei para a sala, ao meu redor. Era como se tudo estivesse girando, mas eu estava ali, centrada. A mesa com suas contas empilhadas e as lembranças. Falando assim, parece fácil, mas havia um turbilhão dentro de mim. Um mar de dúvidas, de medos, mas também uma pequena faísca de esperança. A sorte estava ao meu lado, ou pelo menos era o que eu acreditava. Eu tinha que ser cautelosa e estratégica. Não poderia deixar Felipe perceber que eu sabia. Minha mente funcionava a 1000 por hora, enquanto decidia como iria agir a seguir. Comecei a coletar informações. A primeira coisa que fiz foi olhar as mensagens recebidas e enviadas novamente. Aquele descuido deixou claro que ele se achava seguro. Senti um nó na garganta ao ver aquelas mensagens, mas mantive a pose. Eu precisava me fortalecer. O que mais poderia ter? A ansiedade me consumia por dentro, mas eu sabia que ainda não era hora de desmoronar. Em vez disso, decidi que seguiria o caminho mais silencioso e estratégico. Os dias seguintes foram incrivelmente tensos. Felipe retornou para casa como se nada tivesse ocorrido, mas eu observava cada pequeno gesto, cada olhar. Um dia, enquanto ele resolveu deixar seu computador ligado, aproveitei para navegar. O calor na palma das minhas mãos era intenso, mas minha mente estava no lugar certo. Eu não esperava encontrar provas tão concretas. Um e-mail estava aberto, uma troca de mensagens com uma mulher. As palavras eram claras e diretas. Eu sentia meu coração disparar. Sinto sua falta. Precisamos nos ver em breve. Não havia dúvida. Era uma traição. Cada linha me cortava como uma lâmina, mas eu não deixei transparecer nada. Meu reflexo no monitor mostrava alguém que não podia ceder à dor. Engoli a seco. A frieza dentro de mim cresceu. Era minha armadura e eu precisava usá-la. Com o tempo, comecei a juntar mais pedaços do quebra-cabeça. Conversas de amigos dele se transformaram em informação preciosa. Descobri que existia um grupo que ele frequentava, uma espécie de clube de homens. As risadas, os olhares cúmplices, tudo parecia inocente, até descobrir que havia mensagens trocadas ali também. Ele estava se jogando em outra vida, enquanto eu lutava para manter nosso lar de pé. Não era só uma traição. Era um abandono, uma deslealdade que atravessou o tecido da nossa vida juntos. Mas eu precisava ter cuidado. Havia muito em jogo, e Lucas era meu maior tesouro. Eu não podia deixar que nada afetasse a inocência dele. Ao chegar em casa em uma manhã qualquer, encontrei Felipe sentado no sofá. A televisão estava ligada, mas ele parecia perdido em pensamentos. Eu me forcei a sorrir. A dor na minha garganta não ia embora, mas eu tinha que mantê-lo no escuro sobre o que eu sabia. "O que vai fazer para o jantar?" perguntei, enquanto a luz da sala criava sombras na sua expressão. Ele virou a cabeça, um pouco surpreso, mas aquele olhar fugaz não me despistou. "Não sei. O que você sugere?" A forma como ele desviou o olhar só reforçou ainda mais a minha certeza de que eu estava certa. O dia passou sem grandes alterações. Felipe saía para trabalhar e eu mantinha a rotina. Mas cada momento foi uma oportunidade de planejar.
Fui à biblioteca da cidade, procurando qualquer informação sobre direitos legais e como lidar com a separação quando já se tem um filho. Comecei a juntar as peças, um movimento sutil, quase discreto, mas poderoso. Eu não ia ficar em pé debaixo da tempestade, sem uma proteção ou plano. O silêncio em mim era cuidadosamente elaborado, e eu sabia que cada passo dado ia me aproximar do meu objetivo. As semanas passaram e minha rotina estava construída em cima de uma fachada calma, mas eu estava pronta. As mensagens se acumularam, cada uma delas uma prova. Comecei a registrar tudo em um caderno. Cada segundo contava. As ligações que ele recebia quando achava que eu não estava prestando atenção. Os olhares furtivos no celular. Tudo se tornou material que eu poderia usar mais tarde. Quando ele voltou para casa em uma noite depois de uma reunião de trabalho, eu estava preparada. O que eu planejava agora era diferente. Eu não estava apenas me defendendo, eu estava prestes a reverter os papéis e colocar as cartas na mesa. Meu celular vibrava no bolso, enquanto pensava na próxima jogada. Uma nova mensagem. Era de uma amiga que me dera dicas sobre como lidar com questões legais. Meu coração disparou. Era aquilo que eu precisava. Cada informação, cada pequeno detalhe me levava um passo mais perto de colocar um fim a esse desvio em minha vida. E ele, Felipe, não sabia que os dias dele estavam contados. Antes de ir para a cama, olhei para Lucas, dormindo em seu quarto, como sempre. Ele era meu farol, minha razão. Não tinha dúvida de que tudo o que eu estava fazendo era por ele. Quando o último apagador se apagou, a casa mergulhou em um silêncio profundo. E nesse momento eu soube que havia tomado a decisão certa. Mantenha minha calma, esconda minhas emoções e observe. O jogo não acabou. Ele ainda não sabia que a tempestade estava se formando. E quando a hora chegasse, a revelação seria devastadora. Eu não ia apenas virar o jogo, ia jogar todas as minhas cartas. E quando isso acontecer, ele enfrentaria as consequências da sua própria deslealdade. Acordei com o coração disparado. Olhei para o teto, contando os minutos que me separavam de mais um dia nessa rotina pesada. O café mal tinha começado a passar, mas já estava pensando nos passos que precisava dar. Havia algo dentro de mim, um desejo de agir. Não podia mais ficar parada. O peso da traição estava me esmagando. Não consegui tirar os olhos da tela do computador. Aquela mensagem ecoava na minha mente. Ninguém pode saber. Quem ela estava enganando? Eu não ia ficar à mercê das mentiras dele. O plano que eu estava formando dava uma sensação de controle, mas o medo me consumia. E se eu fosse descoberta? A ideia de Felipe perceber que eu sabia me paralisava. Eu tinha que ser esperta. Enquanto Lucas se arrumava para a escola, eu tomava um café. Pequenos goles, como se isso pudesse me dar coragem. O cheiro do café estava forte, mas o gosto amargo me lembrava do que estava em jogo. Terminei meu café e peguei meu celular. Fui até as mensagens que havia salvo. Prints de conversas, uma lista de chamadas. Tudo que poderia me dar força e tirar a máscara dele. Cada detalhe contava. Depois que Lucas saiu, a casa ficou em silêncio. O vazio me cercava. Olhei ao redor e vi que tudo parecia normal. Mas eu não estava sentindo isso. Fui até a mesa onde estava o computador dele e o fechei com um movimento cuidadoso. Não podia perder tempo. Era hora de começar a organizar as provas. Sentei na mesa da cozinha e comecei a anotar tudo. Planos para o futuro. Eu escrevi em um papel. Reúna contratos, mensagens, e-mails, provas. Medos e inseguranças dançavam em minha mente. A verdade era uma faca de dois gumes. Se eu agisse rápido demais, poderia me machucar. Mas se eu não agisse, Lucas e eu continuaríamos nessa vida de mentiras. Decidi que falaria com alguns amigos, aqueles que confiava nas mazelas da vida. Chamei a Carla, que sempre teve o jeito certo de ver as coisas. Nos encontramos em um café, e era mais do que um desabafo. Era uma consulta. "O que você faria?" eu perguntei. Ela olhou para mim, como se pesasse as palavras. "A verdade vai te libertar, mas você precisa estar pronta para as consequências." Aquilo ficou na minha cabeça. As consequências. Eu não tinha certeza se estava pronta.
Quando voltei para casa, fiquei observando a luz da tarde entrar pela janela. Peguei meu celular de novo. Comecei a pesquisar advogados. A palavra divórcio sempre me deixou nervosa, mas essa é a realidade. Precisava me preparar, mas não para perder, para sair por cima. Comecei a anotar nomes e números, todos em código. Não podia deixar Felipe perceber. Cada passo precisava ser calculado. Os dias foram passando, a rotina fluía, mas eu estava atenta, assistindo a tudo. Uma olhada rápida no celular dele aqui, um comentário casual sobre o que ele estava fazendo ali. O clima em casa era estranho. Ele começava a olhar para mim com desconfiança. Por vezes, perguntava se eu estava bem. E a única coisa que eu conseguia fazer era sorrir e dizer que sim. Como se meu interior não tivesse em tempestade. Naquelas semanas, eu fui a outros cafés e, por vezes, mesmo à biblioteca. Pegava livros sobre direitos de família. O conhecimento me deixava mais segura. E como uma máscara, eu adorava essa nova versão de mim mesma. Meses antes, eu era a mulher que organiza festas de aniversário. Agora, eu era a mulher que planejava cada movimento como um jogo de xadrez. Um dia, ao retornar para casa depois de uma visita à advogada, encontrei Felipe esperando por mim na sala. Ele estava inquieto, e a tensão no ar era palpável. "Onde você esteve?" perguntou. Respirei fundo. Fui dar uma volta. O silêncio que seguiu me fez sentir como se ele estivesse a me examinar, tentando descobrir o que eu escondia. Não poderia deixar que ele percebesse. Afirmei com segurança que estava apenas cansada. À noite, enquanto ele assistia à TV, eu me deslizei para o quarto. Peguei documentos, recibos de pagamentos que fiz sozinha. Comecei a organizar tudo em uma pasta que escondi debaixo da cama. Além das provas, era um sistema de defesa que eu começava a construir. Fotos de Lucas e eu, notas que eu deixaria para ele. Seria meu acolchoado, mas o suficiente para afetar o meu plano. Não era isso o que mais me preocupava. Era como se, a cada dia, ele estivesse mais atento. O olhar ficou mais crítico. Os comentários mais insistentes. Uma vez, em um jantar, ele perguntou se eu estava pensando em algo que não me deixava em paz. Essa dúvida, que ele trouxe despretensiosamente, me atingiu como um soco. O que eu faria se o meu segredo fosse descoberto? A pressão era constante. Mantinha as aparências enquanto lutava por dentro. Eu sabia que não podia recuar. Essa luta não era só sobre mim, era sobre Lucas. E a cada movimento que eu fazia, um poder crescente tomava conta de mim. Se eu usasse isso a meu favor, talvez, só talvez, houvesse uma luz no final do túnel. Naquele dia fui ao mercado. Comprei coisas básicas, mas também um pouco de açúcar. Camuflar as compras não foi um problema. O desafio era manter a cabeça erguida enquanto pensava nos meus próximos passos. As coisas estavam se acumulando. Os prints, os documentos, os recibos. Tudo apenas dando forma à ilusão que eu pensava que iria durar para sempre. Quando cheguei em casa, senti que alguém me observava. O olhar de Felipe era penetrante. O pequeno detalhe de como ele inclinou a cabeça me deixou em estado de alerta. "Por que você demorou tanto?" Ele sempre foi assim, desconfiado em relação ao tempo. Passei pelo corredor, o coração disparado, pensando em cada movimento que fiz anteriormente. Mantive a calma. A noite mergulhou em um silêncio que parecia estar atento a cada barulho. Eu acreditava que estava bem, mas uma inquietude me seguia. A insegurança se atrevia a aparecer quando menos esperava. O que aconteceria se descobrisse o que eu estava fazendo? A ideia de ser exposta me aterrorizava, embora a necessidade de libertação fosse mais forte. Enquanto me deitava, sonhei em agir. O dia de colocar meu plano em ação estava próximo. Mas uma pequena voz na minha cabeça dizia que eu ainda precisava de tempo. O jogo não estava acabado. Quando tudo isso funcionasse, mas se os sentimentos dele mudassem? E se o amor que há, o que faria então? Então, de repente, um barulho. Alguma coisa caiu na cozinha. Corri até lá, com o coração acelerado. Era Felipe, olhando para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. "Está tudo bem, amor?"
Perguntei, o medo me paralisando de volta. Ele acenou, mas um olhar de desconfiança começou a rugir. Eu sabia que precisava agir e logo, mas a dúvida crescia. O que aconteceria se ele soubesse? O tempo estava se esgotando e eu tinha que decidir a próxima jogada. As luzes na sala piscavam enquanto minha mente girava com medo e ansiedade. Um novo obstáculo tinha surgido. Eu não podia me dar ao luxo de ficar paralisada. Acordei numa manhã fria. As folhas molhadas do lado de fora só ajudavam a aumentar a inquietação dentro de mim. O café passava e o relógio marcava cada segundo, como se estivesse me empurrando para a ação. A ideia de colocar meu plano em prática devorava minha mente. Não podia mais adiar. Naquele dia, decidi que era o momento certo. Um almoço em família estava agendado na casa de minha mãe. Todos estariam lá, meus irmãos, alguns primos e, claro, Felipe. A ideia de expor tudo isso diante de todos eles me deixava nervosa. Mas eu precisava que a verdade fosse ouvida e testemunhada. Ali no meio da família, eu teria apoio e, acima de tudo, um público que não poderia ignorar o que eu tinha para dizer. Enquanto arrumava a casa antes de sair, cada movimento me lembrava das minhas decisões. Minhas mãos tremiam ao dobrar as toalhas, mas eu não ia recuar. Apenas algumas horas para o grande dia. Olhei pela janela, observando as crianças da vizinhança brincando. Imaginei Lucas, como ele se sentiria se soubesse da verdade. O pensamento me deu coragem. Ele merecia mais que uma vida de mentiras. Ao chegar na casa da minha mãe, as risadas e os cheiros da comida quentinha preenchiam o ar. Um misto de nostalgia e ansiedade. Enquanto abraçava minha mãe e cumprimentava os outros. Todos estavam animados, mas notei a tensão. Depois do almoço, enquanto todos estavam na sala, preenchendo o espaço com fofocas e risadas, eu sabia que a hora estava chegando. Senti o coração acelerado. Todos estavam reunidos e era agora ou nunca. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o ambiente enquanto eu me levantava. Pessoal, posso falar um momento? A sala silenciou. Olhares curiosos se voltaram para mim. Felipe ficou rígido, os olhos fixos em mim, mal acreditando no que estava acontecendo. A sala, cheia de risos, agora parecia um mar de tensão. Respirei fundo, respirando aquele ar pesado. Eu tenho algo importante para compartilhar. Algo que ninguém aqui sabe. A sensação de estar exposta era imensa, mas meus olhos se fixaram em Felipe, observando sua expressão mudar. O silêncio se arrastou e eu continuei. Eu descobri que Felipe tem me enganado. Ele está me traindo. Naquele instante, pude ver a confusão tomar conta do rosto dele. Uma mistura de raiva e desdém. Você está louca? Isso não é verdade. Ele tentou interromper levantando-se, mas eu não estava disposta a deixá-lo escapar. Não, espere, eu disse a voz firme. Tive o cuidado de reunir provas, mensagens que você achou que eu não veria. Levantei a pasta que tinha preparado com tudo o que coletei. Tem aqui tudo documentado. Cada ligação, cada mensagem, está tudo aqui. Quando abri a pasta, as reações eram instantâneas. Murmúrios e olhares surpresos se espalharam pela sala. Os olhos dos meus irmãos se arregalaram, e minha mãe parecia chocada. Ninguém esperava que eu realmente fosse fazer isso. Felipe tentou pegar a pasta, mas eu o segurei firmemente. Você não vai escapar dessa. Isso é sobre nós, sobre Lucas. Eu não posso deixar você continuar assim. Puxei alguns papéis e comecei a ler as mensagens. Cada palavra cortava como uma faca afiada. Olhem, ele disse, ninguém pode saber. E aqui está a sua promessa de que faria tudo para ficar ao meu lado. A voz dele trêmula, enquanto tentava desviar a conversa. Ana, você não pode fazer isso agora. Esse é um momento de alegria. O olhar de descrença nos rostos ao meu redor era palpável. Ninguém conseguia acreditar que isso estava acontecendo. E eu, no meio daquela tempestade, mantinha minha postura firme. O coração batia descompassado, mas eu não deixaria que o medo me dominasse. Era hora de acender a luz sobre tudo. Não, Felipe,
Você precisa entender que seus atos têm consequências. E eu não sou a única que precisa saber disso. Lucas merece saber a verdade. A sala ficou em silêncio novamente. Uma lágrima escorregou pelo meu rosto. Mas não era de tristeza, era de alívio. Finalmente enfrentando os demônios que ameaçavam meu lar. A tensão era palpável. As reações variavam entre choque e incredulidade. Minha mãe se levantou, a expressão confusa e preocupada. Felipe, isso é verdade? O que você tem a dizer? Ele tentou se defender, mas as palavras se perderam. Não é o que parece. Eu estava passando por um momento difícil. As evasivas eram fracas, e eu podia ver que ele estava perdido. Os murmúrios cresceram, vozes se sobrepondo. Você tinha que ter falado. Você não pode deixar isso assim. Ninguém sabia ao certo o que fazer. Ver Felipe perder o controle, as máscaras caindo, me dava uma sensação de justiça. Mas não parou por aí. Ao encarar todos, uma nova revelação pairava no ar. Na verdade, não sou só eu que devo saber a verdade. Lucas também precisa de um pai que não o trai. Sabiam como essa revelação poderia impactar. As expressões mudaram. Seus próprios filhos e suas histórias não poderiam ser ignoradas. Afinal, a mentira fez parte da vida familiar por muitos anos. O peso da revelação, da traição, do desprezo, tudo ali. O que iria acontecer agora? Eu não podia deixar que as coisas voltassem atrás. Olhei para Felipe, ainda de pé, tentando se recuperar. Você não vai acabar com isso assim. Suas promessas não valem nada. Ele balançou a cabeça, com uma feição de desespero, tentando recuperar a dignidade. Ana, podemos resolver isso de outra maneira. Vamos conversar. As palavras dele me cortaram, mas eu não podia mais ter compaixão. Sabe o que não vale a pena? Sua falta de respeito por mim, por Lucas, por tudo o que construímos até aqui. O ar fervendo de tensão, o calor das emoções pulsando. Ninguém falava. Todos olhavam para ele, esperando uma resposta. E no fundo, percebia que isso era só o começo. Havia muito mais a ser revelado. Eu só precisava dar o próximo passo, colocar a verdade na linha. Enquanto todos se entreolhavam em silêncio, percebi que a batalha estava apenas começando. E a tensão já começava a se transformar. Um novo conflito surgia no horizonte. E eu não sabia como poderia acabar. A dúvida pairava sobre a sala. E aqui estava eu, disposta a enfrentar tudo. Mas o que mais estaria prestes a ser revelado? A única coisa que eu sabia era que estava prestes a desmoronar. Eu não conseguia acreditar que tudo havia acontecido. As palavras ainda ecoavam em minha mente enquanto o silêncio na sala se arrastava. O choque nos rostos dos meus familiares, a incredulidade no olhar de Felipe. Tudo isso me cercava como um manto pesado. A briga que estava prestes a começar não me deixava em paz. Como você pôde fazer isso? Minha mãe sussurrou, a expressão de preocupação de Will. Ana, isso não é o que parece. Ele gesticulava alucinado. Mas não podia mais ouvir suas promessas vazias. As dúvidas sobre suas mentiras se acumularam ao longo dos anos. Eu não vou permitir que você vire isso contra mim. Você não pode fazer isso na frente da nossa família. A tensão na sala era palpável. As vozes dos meus irmãos e primos começaram a subir. Murmúrios espalhando pela multidão, todos comentando sobre o que acabara de acontecer. Olhei para eles, alguns contidos em choque, outros com um semblante de reprovação. Nunca pensei que um momento como esse seria o que reuniria todos de forma tão intensa. Como você pôde me enganar assim? Eu disse, o nó na garganta quase me impedindo de continuar. Eu fiz tudo por você, para nossa família. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Um peso que eu não sabia se suportaria. E defendê-lo apenas piorava. O olhar de desapontamento nos rostos dos meus irmãos, aqueles rostos que eu via sempre tão felizes, agora estavam cheios de compaixão misturada à condescendência. E então, uma corrente de apoio começou a se formar ao meu redor. Meu irmão se aproximou, colocando a mão em meu ombro. Ana, estamos com você.
Você não está sozinha. Isso me deu um pouco de força, mas também tristeza. O que havia sido um momento de alegria, um almoço de família, transformou-se em um campo de batalha emocional. Depois de um tempo, os murmúrios se transformaram em perguntas. Felipe, o que você tem a dizer sobre isso? A voz firme do meu pai cortou o ar. Ele estava ali, o silêncio dominando a sala de novo, como uma estrada vazia esperando uma tempestade. O olhar firme dele não deixava outra escolha a não ser se expor. Felipe tentou se defender de novo, mas as palavras esfarelavam na sua boca, como se não fossem mais que ecos. Meus irmãos trocavam olhares, observando cada movimento. Você acha que isso vai mudar as coisas? Minha irmã perguntou. A raiva estava ali, bem na superfície, pronta para explodir. Eu não precisava pensar 2 vezes. Olhei para Felipe, sentindo como se estivesse segurando um pedaço de vidro quebrado. Você não ama ninguém, eu disse. O quão vulnerável eu me sentia me fez gritar. As palavras saíam numa mistura de raiva e dor. E então ele calou-se. No fundo da sala, uma prima comentou: Não dá para acreditar que isso está acontecendo. Eu vi suas mãos tremerem. Essa cena era dolorosa. Uma ferida exposta na frente de todos. A sala, uma vez cheia de risadas, agora soava como um funeral. Os comentários eram inevitáveis. Você vai ficar bem, Ana. Alguém disse, mas a voz dela soava tão distante. Meu coração doía. Eu queria ter certeza de que estaria bem, mas a realidade pesava. As lágrimas iam caindo, mesmo que eu tentasse escondê-las. A dor no meu peito se intensificava. A verdade estava ali, exposta. Mas ainda assim eu não sabia se estava pronta para o que vinha a seguir. Depois da revelação, cada minuto parecia uma eternidade. O clima não melhorava. Felipe começou a recuar. Ele pedia por uma segunda chance, mas a plateia era cética. Ninguém queria ouvir as desculpas dele. Não mais. E em cada palavra que chegava até mim, eu sentia que um novo caminho se formava. Eu vou cuidar de Lucas, e você não tem mais poder sobre isso. Eu disse a Felipe em um momento de clareza. A ideia de que um homem que havia me traído pudesse ver nosso filho me deixava em pânico. Essa fraqueza não poderia vencer. E tinha que ser assim, tinha que ser. Naquele momento, percebi que meu apoio viria de onde eu menos esperava. Agradeci a Deus por ter a família ao meu lado. No entanto, mesmo assim, uma sombra de dúvida ainda pairava sobre mim. E se aquilo tudo fragmentasse a relação que construí? Como eu poderia alimentar meu filho com afeição se tudo que eu tinha cultivado estava se desmoronando? A casa de minha mãe se tornou um refúgio. As reuniões da família foram caindo aos poucos. Não queriam mais estar perto de Felipe. Ele havia perdido não só a confiança, mas também a conexão que tinha com todos nós. Era doloroso, mas era também uma libertação. Cada olhar de reprovação me punha de pé. Eu estava me reconstruindo, mas não sabia como lidar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Senti o peso das responsabilidades crescendo. O que eu faria para conseguir criar Lucas agora? A carga financeira estava ao meu redor como um monstruoso dragão, e eu teria que enfrentá-lo sozinha. E tudo isso me apertava de um jeito que não sabia como descrever. Felipe não se afastou completamente. Ele ainda tentava manter contato. Mandava mensagens, ligava, insistia que queria ver nosso filho. E a cada tentativa sua, a raiva crescia em mim. Você não sabe o que é ser pai, Felipe. Eu gritei numa das nossas conversas. Como alguém que havia traído a confiança poderia ter o direito de se aproximar? Meu coração estava um campo de batalha. A intensidade da situação não me deixava em paz. Cicatrizes abertas. Eu via os distúrbios em mim, mas também havia algo que pulava dentro de mim. Uma sensação estranha de alívio. Uma força que crescia dentro de mim. Nunca pensei que teria coragem de confrontar alguém que amava. E agora, por mais doido que pudesse parecer, aquilo criava um novo espaço para mim. Eu estava pronta para lutar. Mas ao mesmo tempo, a pequena dúvida persistia.
Como eu faria isso? Como seria viver sem ele? Meu mundo tinha girado até então. O futuro parecia um gráfico em queda. E se sua traição apenas abrisse uma nova porta para o caos? Seria meu papel como mãe e mulher mais difícil agora? Uma noite, enquanto me deitava, Lucas se aconchegou ao meu lado. Ele sorriu. A pureza no seu olhar me fez sentir uma onda de segurança. Mamãe, você não vai deixar o papai ir embora, vai? Ele perguntou. Meu coração desabou. Como explicar que tudo tinha mudado? Eu não poderia dizer as palavras certas. Ele não merecia essa dor. E então uma ideia surgiu. Vou fazê-lo melhor, para que você tenha um futuro feliz, filho. Sempre. Ao olhar para o céu cheio de estrelas, senti que a noite segura era também cheia de incertezas. O que será que o futuro me reservava? Aos poucos começava a ver uma luz no fim daquele túnel escuro. Mas as dúvidas estavam sempre ali, como sombras à espreita. Que tipo de mãe eu seria sem as certezas? E assim, a reconstrução ainda estava apenas começando. Então, no meio desse turbilhão, enquanto tentava montar os pedaços da minha nova vida, recebi uma mensagem. Algo que poderia mudar tudo novamente. Um desafio inesperado. Um pequeno botão começou a pulsar dentro de mim. O que viria a seguir? Desencadeava outro furacão, ou era apenas um sopro de esperança? O futuro parecia ter seus próprios planos, e eu estava prestes a descobrir o que viria. Acordei com o sol entrando pelas cortinas. O dia estava claro e quase me trouxe um pouco de esperança. O confronto na casa da minha mãe mudara tudo. As palavras ainda ecoavam na minha mente, mas, ao invés de ceder ao desespero, decidi que era hora de me levantar. Eu tinha um filho para cuidar e uma vida a reconstruir. Levantei da cama e fui preparar o café. Enquanto a água fervia, minha mente estava a mil. O que eu poderia fazer para mudar esse ciclo de tristeza? A ideia de que novas oportunidades estavam ao meu alcance começava a se formar. Preciso focar em mim, pensei, em meu futuro, em Lucas. Depois do café, fui até a mesa da cozinha. O papel e a caneta estavam prontos. Comecei a listar o que precisaria para essa nova fase. Encontrar um novo emprego, desvendar meu potencial e, quem sabe, até retomar meus antigos planos de ser escritora. Aquele impulso de criar, de contar histórias, estava guardado dentro de mim e precisava ser libertado. Pensei em quem poderia me ajudar. Lembrei da Carla, minha amiga de faculdade. Ela sempre foi uma fonte de apoio e tinha um ótimo olho para novas oportunidades. Peguei meu celular e enviei uma mensagem pedindo para nos encontrarmos. Poucos minutos depois, ela respondeu. Claro, vamos tomar um café. Sinto sua falta. Aquilo me deu um quentinho no coração. Posso fazer isso, pensei. A vida está se reabrindo. Naquele mesmo dia, fui ao café com a Carla. Assim que entrei, a sensação de familiaridade me envolveu. Era ali que costumávamos passar horas discutindo sobre sonhos e metas. Quando nos encontramos, ela me abraçou forte. Que bom que você está aqui, disse ela com um sorriso largo. Mas eu sabia que ela também estava preocupada. Após algumas conversas sobre nossas vidas, eu decidi abrir meu coração. Carla, eu terminei com Felipe. Ele me traiu. Assim que essas palavras saíram, uma onda de alívio me percorreu. O peso que carregava parecia menos intenso ao compartilhá-lo. A expressão dela mudou. Passou de surpresa a apoio. Ana, você fez a coisa certa. Você merece mais. Falamos por horas. Eu contei como tinha decidido retomar minha escrita e buscar um novo trabalho. Ela me encorajou a tentar. Você sempre teve talento. Por que não se candidata a um estágio ou a um trabalho na área? O que você gostaria de fazer? Aquela pergunta acendeu algo dentro de mim. O que eu gostaria de fazer? Comecei a rir. Escrever, claro. Sempre escrevi, mas nunca tive a coragem de me expor. Ela sorriu e me deu um empurrão. Então comece. Vamos fazer isso juntas. O mercado precisa de vozes novas. E ali, sob o olhar gentil de uma amiga que sempre acreditou em mim, nasceu a planta da determinação. Fui para casa cheia de esperança e uma ideia clara do que fazer a seguir. Nos dias que se seguiram,
Busquei por oportunidades, pesquisei online e enviei currículos. O coração batia acelerado a cada candidatura. Mas o fato de ter tomado o controle da situação me empoderou. E cada não que eu recebia não me desanimava. Ao contrário, eu estava decidida a seguir em frente. As portas estavam se abrindo aos poucos. Enquanto revia minhas antigas anotações de escrita, encontrei um conto que havia começado anos atrás e nunca terminei. Com um novo foco, decidi entregá-lo a um concurso de literatura que estava prestes a fechar inscrições. Não pensei duas vezes. Peguei a caneta, revisei, editei e finalmente enviei. O mundo precisava ouvir a minha voz. Com o passar das semanas, elas se reúnem para compartilhar histórias e experiências de vida. Cada encontro era um acolhimento. Conversávamos sobre desafios, relacionamentos e aspirações. Eu vi mulheres incríveis, lutadoras, que passaram por situações semelhantes. Elas se tornaram uma segunda família para mim. Uma das mulheres, a Mariana, era uma artista talentosa que havia perdido tudo também. Sua história ressoava comigo e nós rapidamente nos tornamos amigas. Juntas, começamos a fazer um projeto, um blog onde compartilharíamos experiências, contos e inspirações. A ideia de dar vazão à nossa criatividade era libertadora. Eu começou a me sentir viva de novo. A cada dia que passava, Lucas via a mudança em mim. Ele ria, brincava e, mesmo que não soubesse exatamente o que acontecia, sentia a leveza no ar. Ele me motivava, com suas perguntas inocentes e sua necessidade de amor. Uma noite, enquanto estávamos lendo juntos, olhei para ele. A pureza em seu olhar me lembrava que tudo o que eu fazia era por ele. O concurso de literatura. Abri meu e-mail uma manhã e lá estava. Parabéns, você foi selecionada para a fase final. Meu coração parou. Eu não acreditei. Peguei o celular e liguei para Carla. Gritávamos juntas. Era uma pequena vitória, mas estava cheia de significado. Aquilo era meu primeiro passo para me reencontrar. Mas mesmo com as novidades, o passado ainda pairava. Algumas mensagens de Felipe continuavam a chegar. Ele tentava se redimir, mas eu não estava pronta para ouvir. O peso dele ainda estava presente, e eu não queria que Lucas fosse apanhado naquela confusão de emoções. Uma parte de mim ainda se perguntava se eu deveria dar uma chance ao que tínhamos, mas a outra parte sabia que a vida já estava me mostrando que isso não era o caminho. O que me trazia um pequeno consolo era saber que havia conseguido construir vínculos com outras mulheres que passaram por dificuldades. Conversas sobre superação, sorrisos em momentos de vulnerabilidade. Um poder imenso em cada. Quando vejo essas mulheres, percebo que não estou sozinha. Estamos juntas nessa luta. O dia da apresentação no concurso chegou. O nervosismo tomou conta de mim. Fui, apesar do medo. Outras mulheres estavam ali por motivos semelhantes, e o apoio era palpável. Uma a uma, falamos. Quando chegou minha vez, meu coração disparava, mas respirei fundo. Olhei para o público e me lembrei do meu filho. Ele era minha força. Ao terminar a apresentação, ovacionada pelos sorrisos e aplausos, senti um misto de emoção. Era mais do que ganhar ou perder. Era sobre se expor, ser ouvida. E com isso percebi que a verdadeira reviravolta na minha vida começara não com uma resposta, mas com um grito da minha alma. Enquanto eu saía do evento, algo mudou. Eu estava pronta para me dedicar de verdade ao blog. Ele poderia ser a plataforma que uniria todas as mulheres que silenciaram suas vozes por muito tempo. Planejei cada detalhe. Com a ajuda da Mariana e das outras, transformamos nossos textos em histórias inspiradoras que poderiam impactar outras vidas. E mesmo quando estava tudo fluindo, uma sombra do passado ainda permanecia. Uma notificação em meu celular me fez parar. Uma mensagem de Felipe. Ele queria se encontrar. Ele tinha algo importante para dizer. Meu coração afundou. A história entre nós ainda não havia acabado. O que era tão ruim poderia acabar sendo o meu maior desafio. O que ele poderia ter a dizer? Senti um frio na barriga.
A resposta para nossa história ainda não havia sido concluída. Eu me perguntava se a verdade que ele queria contar mudaria tudo novamente, ou se seria o fechamento que tanto procurávamos. Suor frio escorria pela minha testa. O que viria em seguida? E assim, com a certeza de que a vida sempre guarda surpresas, continuei minha jornada. Em busca de liberdade. Ouve-se barulhos de queda, mas nem tudo é tão simples. O que eu faria agora? As respostas ainda não estavam claras. A vida me ensinou a ter coragem, mas ainda restava um último mistério a ser desvelado. Os meses passaram desde aquele dia fatídico na casa da minha mãe. Cada amanhecer me trazia uma nova combinação de ansiedade e expectativa. Olhando em retrospectiva, percebo o quanto minha vida mudou. Às vezes, me pergunto como consegui sobreviver a tudo isso, mas ao mesmo tempo, não consigo deixar de sentir orgulho da mulher que me tornei. Hoje estou aqui, sentada em um café arenoso e charmoso da cidade, cercada por risos e conversas animadas. O cheiro do café fresco e o tilintar das xícaras enchem meu ser de uma alegria que há tempos eu não sentia. Um ano atrás seria impensável me encontrar aqui, desfrutando não apenas da companhia de amigos, mas também da paz que finalmente encontrei dentro de mim. Meu telefone vibra. É a Mariana, o grupo do. Esse movimento só cresce. Sorri sozinha, lembrando-me de como era difícil compartilhar minha história no começo. Eu senti aquele peso, aquele medo paralisante de ser julgada ou exposta novamente. Mas a verdade floresceu. Devagar fui me abrindo e descobrindo que minha vulnerabilidade era a chave para conectar-me com outras mulheres que também estavam lutando para reconstruir suas vidas. As histórias que recebemos, relatos de superação, de coragem e resiliência, eram emocionantes. O blog se transformou em um espaço seguro, onde mulheres podem compartilhar suas experiências, aprender umas com as outras e, acima de tudo, apoiar-se mutuamente. Ver o quanto isso tem crescido e como impactamos a vida de tantas pessoas me faz sentir tão viva. Olhando ao redor, vejo Lucas brincando com um grupo de crianças no parque ao lado. Eu o cortejei com liberdade, firmeza e carinho. O pequeno sorriso no rosto dele disse tudo. Ele está feliz, e isso é tudo o que importa. O que eu queria parar. É gratificante saber que estou ajudando outras pessoas a prosperar e, ao mesmo tempo, construindo um futuro estável para meu filho. As contas que antes me atormentavam agora estão sob controle. Tenho um bom fluxo de trabalho e as clientelas que adquiri são maravilhosas. Muitas vezes recebo mensagens de agradecimento, e isso me toca profundamente. Os novos laços que formei nos últimos meses me dão uma sensação de pertencimento, uma amizade aqui, uma conexão ali. E, mais do que isso, um apoio incondicional que eu nunca soube que precisava. A Carla, que esteve ao meu lado desde o início, se tornou uma irmã para mim, estando juntas em tantos altos e baixos, nos divertindo quando podíamos, dançando como duas crianças que finalmente se libertaram da prisão do passado. Na semana passada, tive o prazer de ser convidada para um evento de mulheres empreendedoras. Ao chegar lá, uma onda de nervosismo percorreu meu corpo, mas ao mesmo tempo havia empolgação. Olhar ao meu redor e dizer que minha história mudou algo em sua vida me deixou sem palavras. Ao final do evento, uma mulher mais velha, com um olhar sábio e gentil, se aproximou de mim. Você é um exemplo, minha querida. Não importa a idade. Recomeços sempre são possíveis. Aquelas palavras se cravaram profundas em meu ser. Eu sempre pensei que eram apenas para jovens, aquelas que possuem toda a vida pela frente. Mas a verdade é que a vida pode ser reinventada em qualquer fase. Hoje, quando olho para o espelho, vejo uma mulher que finalmente entendeu seu valor. Uma mulher que se recusa a permitir que os erros do passado definam quem eu sou ou quem posso ser. Descobri que a liberdade é um estado de espírito, uma decisão que tomo todos os dias. Essa transformação que ocorreu não foi apenas externa. É algo que vem de dentro. Cada tarefa, cada pequeno passo é um lembrete de que mereço viver plenamente. Aprendi que dor e alegria podem coexistir, e que cada lágrima, cada batalha, pode se transformar.
O que ele diria se visse tudo isso, se soubesse como estou feliz agora? A verdade é que não importa. Eu sou responsável pela minha vida e pela de Lucas. E ao final do dia, o que pesa sobre mim é a paz que construí. Eu sou a arquiteta do meu futuro. E a cada dia que passa, essa verdade se reforça. Recomeços são sempre possíveis quando você decide se amar. É a lição que levo comigo. Criamos nossos próprios caminhos. E o que importa é não desistir. Cada passo é uma vitória. Vou continuar a lutar, a apoiar outras mulheres e a espalhar essa mensagem, porque nunca sabemos quem pode precisar dela. E assim, ao olhar para o futuro, sinto uma mistura de empolgação e curiosidade. O que mais está reservado para mim? Estou pronta para explorar e viver tudo o que a vida tem a oferecer. Agora, se você se sentiu inspirado ou se identificou com minha história, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Este é o Momem.